Olá, gente, tudo bem? Gente, passando aqui para falar sobre uma técnica e para falar da importância da técnica Hertz, né, que é a técnica de terapia que eu trabalho, uma das, e falar sobre a importância de você reprogramar, né, desprogramar um sentimento, como por exemplo a raiva. Acabei de terminar um atendimento de aplicar essa técnica e a pessoa tem vários temas, né? Tem tabagismo, tem rancor, né, dos pais, rancor de alguém, tem procrastinação, raiva, medo, vários temas. E a cliente de hoje está trabalhando a raiva. E a gente faz a desprogramação, a reprogramação e a programação. Então, a importância de você fazer uma nova programação de um sentimento que está te prejudicando. E a raiva, por exemplo, ela tem um lado bom. Todos os sentimentos têm os dois lados, né? No caso da raiva, dependendo do que você está sentindo, para te impulsionar por algo, ela é boa. Mas, em compensação, ela pode te travar. Ela te trava os seus sonhos, né? Você não consegue progredir espiritualmente. Então, é um bloqueio muito grande quem tem esse sentimento no coração. E falar sobre esse tema hoje, na verdade, aplicar essa técnica foi muito, muito emocionante. É uma técnica de 1 hora, com a explicação leva 1 hora e pouquinho, mas foi realmente um momento de desbloqueio mesmo, de reprogramação mesmo. E ela é desbloqueio mental, reprogramação mental e programação mental. Mas é uma técnica de vibração também, que você começa a vibrar de uma outra forma, porque na programação você vai programar o seu eu do futuro. Você vai programar quem você quer ser a partir daquela emoção limpa, aquela emoção ressignificada, né? Então, eu vou falar aqui um pouquinho sobre uma explicação científica sobre esse sentimento. Então, na teoria, a raiva é considerada como a emoção primária presente em todos os animais que possui a função de mobilização de energia para transpor obstáculos e situações irritantes, frustrantes, desfavoráveis, perigosas ou ameaçadoras. Portanto, a raiva, como uma emoção pontual e passageira, ela é extremamente benéfica, né? Como eu falei, dependendo, né, do que você está sentindo. E a raiva é o seguinte: você sente, o problema vai ser você continuar sentindo, né? Então, você sentindo aquele momento e ali já ressignificar, ok, ela te impulsiona. Mas no caso você continuar como um rancor, aí ela é realmente muito perigosa. Então, portanto, a raiva como uma emoção pontual e passageira é extremamente benéfica para impulsionar o indivíduo na superação de desafios, conquista de seus objetivos. Nestes termos, a raiva suscita uma série de alterações fisiológicas e bioquímicas. Mas, uma vez superado o desafio, a química do estresse é metabolizada e o corpo volta ao seu estado de equilíbrio, né? Igual eu expliquei anteriormente. Contudo, não é desta raiva boa, funcional e produtiva que estamos falando aqui, mas sim de uma raiva desadaptativa, da raiva com um nível de consciência que é calibrada em 150 Hz, que é a vibração que você fica vibrando. Ela percebeu tanto que ela, dependendo se você souber usar ela ainda vibra mais alta do que a vergonha, o medo, a culpa. Então, no caso da raiva, a vibração dela é de 150 Hz. A tabela de Hawkes, que é o criador das emoções. Isoladamente, a raiva não é uma condição de saúde mental diagnosticável.
é uma emoção desagradável, mas comum, que todos experimentam de vez em quando diante de perturbações, incômodos ou ameaças. Sentimos, né? Felizmente, precisamos de todas as emoções para sobreviver, né? A expressão saudável da raiva natural não é um problema. No entanto, sentir raiva incontrolável, desadaptativa ou inadequada pode sinalizar um problema subjacente, especialmente quando a pessoa também apresenta sintomas de depressão. O estado raivoso de ser é comum entre pessoas que sofrem de depressão grave, especialmente nos homens. A raiva combinada com a depressão levam a pessoa a um estado em que sentem raiva do mundo, raiva de acontecimentos do passado ou até raiva de si mesmo. Isso é muito perigoso, né? Quando você sente raiva de si mesmo, é porque aconteceu algo que você ainda não conseguiu se perdoar. Então, observem isso, tá? Essa raiva pode ser intensa e difícil de controlar. Portanto, pronto de agravar a depressão e afetar relacionamentos pessoais e profissionais. Tem muito aqui sobre a explicação científica, né? Um dossiê que a gente tem aqui. E antes de aplicar a técnica, que é fantástica, a pessoa sai com outra energia, com outra vibração. Tem um dossiê onde a gente explica, né, como tem as polaridades, tem tudo. Então, aqui é um pouquinho sobre o sentimento da raiva, onde você tem que ficar, né, observando com que frequência você está sentindo essa raiva, né? Se a gente está sendo explosivo, se as pessoas estão se afastando da gente por conta dessas explosões de raiva. E tem a raiva também onde você não explode, e sim implode. O que acontece? Você no externo, com as pessoas, está ok, mas internamente, toda a frustração que você sente, você está simplesmente engolindo. E isso é muito. Você não está afetando diretamente o convívio social, o convívio, né, no meio social. Mas indiretamente está, porque no que você coloca tudo para dentro, sua expressão muda. Então você não está com a expressão, né, de feliz, automaticamente a sua energia, né, a sua vibração baixa muito. Então você com a vibração baixa, você atrai essas coisas negativas, né? Então a gente tem sempre que elevar a nossa frequência, e a técnica Hertz faz isso, ela eleva a sua frequência. Então automaticamente você está mais vibrante. Então um pouquinho sobre mais uma técnica que eu trabalho, e resolvi gravar aqui porque acabei de finalizar um atendimento onde a pessoa tem raiva, mas está tudo interno. Então temos que cuidar do nosso interno, tá bom? Temos que sentir amor próprio, nos perdoar primeiramente, né? De perdoar o outro, temos que fazer isso pensando, né, no nosso bem-estar. Mas a gente tem que primeiro se perdoar, até porque a gente só vai conseguir perdoar o outro depois que a gente se perdoa. E a gente vai se perdoar como? Se amando, olhando para dentro, no interno. Essa é uma tecla que eu vou sempre bater aqui. É o auto-amor, é o se perdoar, é a reforma íntima que você tem que fazer. E sempre, sempre vai ser de dentro para fora e não de fora para dentro, tá bom? Então um beijo e até o próximo vídeo.